Olá, gente, estamos de volta. Vou resolver agora o primeiro exercício da lista de atividades de avaliação da semana 5 de Física 1. Bom, para quem não assistiu, eu sei que muitos de vocês não assistem, tudo bem, tranquilo. Então, para quem não assistiu a aula de conceitos dessa semana, eu dei alguns recados importantes, muito importantes. Então, eu espero que, se vocês tiverem tempo, vejam primeiro, pelo menos, a parte de recados da aula conceitual. Legal? Um pequeno resumo. Eu estou doente, minha voz está estranha. Vamos ver o quanto eu consigo levar as aulas da semana. Peço desculpas pela voz e peço desculpas caso eu tenha que pegar alguns segundos para resolver alguns problemas de resfriado. Recado importante, então. Temos o grupo do Telegram. O Telegram tem um limite muito grande de participantes. Vou deixar o link de convite na descrição deste vídeo e de todos os outros dessa semana. Desse grupo do Telegram, vocês podem ter acesso a algum material de estudo que o pessoal disponibiliza. Vocês vão ser avisados quando eu postar novas aulas. Vocês podem fazer perguntas, né, tirar dúvidas de exercícios de apoio, dar sugestões, críticas, e também ver as dúvidas dos colegas. E muitas vezes são dúvidas que vocês mesmos têm, e dúvidas que vocês nem sabiam que tinham ou deveriam ter. Então é um canal interessante para se manter mais informado, mais por dentro do que está acontecendo. E também divulgação de outros grupos de estudo da mesma matéria, né, de física ou de outras matérias, que também é veiculado no grupo do Telegram. Tá legal? Então, para quem não teve chance de se juntar ao nosso grupo do WhatsApp por conta do limite, então agora a gente tem um limite muito maior no Telegram. Beleza? Então, partindo para o exercício. A gente começa com um exercício muito interessante. Tão interessante que o próprio gabarito errou, provavelmente. E a gente vai ver por quê. Vamos entender primeiro o problema, o que está acontecendo. O enunciado. Uma rocha de 76 kg de massa se desprendeu de um morro e rolou para baixo até ser lançada horizontalmente do topo de um penhasco, com velocidade inicial V0. Dependendo do valor de V0, a rocha poderá cair em algum ponto do lago ou da planície. Utilizar medidas destacadas na imagem para responder às questões a seguir. Adotar aceleração da gravidade igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado e assumir que os efeitos da resistência do ar são desprezíveis. Então é muito interessante esse exercício, porque normalmente os exercícios da semana passada, das semanas anteriores, mostravam situações que um objeto era lançado e caía no chão. E muitas vezes era pedido para vocês calcularem quais eram os parâmetros, né, de lançamento ou do choque, né, do momento do choque. Esse exercício é interessante porque ele apresenta poucas informações para as perguntas que vão se seguir e apresenta situações para as quais irão depender a velocidade inicial da rocha. Percebam, nisso você já tem experiência. Dependendo da velocidade inicial, a rocha vai alcançar algum ponto na horizontal. Só que também temos algumas variações na vertical. Bom, se a velocidade for pequena, muito pequena, a rocha mal vai ser lançada, ela vai simplesmente ou praticamente acompanhar a curvatura do penhasco. Eu deveria ter feito um pouco mais abrupto. Um pouco mais abrupto.
Se a velocidade fosse muito pequena, era capaz da rocha simplesmente acompanhar a curvatura do penhasco e atingir o lago. Sendo a velocidade inicial um pouco maior, ela poderia atingir a metade do lago. Sendo um pouco maior, ela poderia atingir essa parede, ou a barragem. Sendo ainda maior, ela cairá na planície. Só que tem uma característica, né, uma peculiaridade dessa situação. Atingindo este ponto ou este ponto, a pedra vai ter o mesmo tempo de queda. E se vocês conseguiram assimilar bem o conteúdo das semanas anteriores, vocês vão conseguir entender por quê. Isso acontece porque a velocidade vertical da rocha, neste momento, assim que ela é projetada da ponta desse penhasco, a velocidade vertical dela é zero. Então, a velocidade zero, uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade, vai demorar o mesmo tanto, né, o tempo para ela atingir essa posição vertical ou essa posição. Tudo bem? A única coisa que vai influenciar aqui é a posição que é dada pela velocidade horizontal. Só que se a velocidade inicial for o suficiente, a rocha vai passar desse ponto. Ela vai escrever essa trajetória aqui. E atingir a planície. Se ela tiver velocidade o suficiente para descrever essa trajetória, ou até ir além, se a velocidade for ainda maior, toda essa parte do lago e da barragem pode ser completamente desprezada. Aí a queda, ao invés de ser de simplesmente 20 metros, que é do ponto do penhasco até o lago, ou a barragem, né, que a distância vertical é a mesma, vai ter uma queda de 45 metros. Vai ser a altura entre o penhasco e o lago, mais a diferença de altura entre o lago e a planície. Então, aí que está a peculiaridade desse exercício. E é nisso que o próprio gabarito conseguiu errar. E a gente já vai ver. Pois bem, então, uma informação que a gente pode tirar é que essa velocidade que o exercício apresenta para a gente V0 é, na verdade, Vx0. É a velocidade inicial, aliás, a velocidade horizontal inicial. Quer dizer que a velocidade vertical inicial é igual a zero. Simplesmente porque assim que a rocha é projetada da ponta do penhasco, ela não tem deslocamento no eixo vertical. Então, é assim que, a partir do momento que ela é projetada, ela já tem a aceleração da gravidade. Mas assim, imediatamente antes dela ser projetada, a velocidade é igual a zero. A velocidade vertical é igual a zero. Então a pergunta 1 pede para analisarmos as afirmações abaixo sobre o movimento da rocha durante o tempo de voo. A primeira afirmação: quanto maior for o valor da velocidade de lançamento da rocha, maior será o seu tempo de voo. E essa afirmação está correta e ao mesmo tempo está errada, porque ela vai ser verdadeira e falsa dependendo da velocidade. Se a velocidade inicial da rocha for o suficiente para ela alcançar até esse ponto, né, digamos, entre certos valores, né, um valor mínimo e um valor máximo intermediário, o tempo de voo vai ser o mesmo. Então, para atingir esse ponto do lago ou esse ponto da barragem, o tempo de queda é o mesmo. Só que, se a velocidade inicial for alta bastante, ela pode passar desse ponto e ter que cair
mais 25 metros, ou seja, ela vai ter um tempo de voo maior. Porque ao invés de cair 20 metros, ela vai ter que cair 45 metros. Então essa afirmação ela está mais correta do que errada. Só que o gabarito aparentemente não considerou isso. Segunda afirmação. Decompondo-se o movimento da rocha nas direções vertical e horizontal, é possível estudá-lo, já que o movimento é independente do outro. Essa afirmação está correta. Por quê? Até a situação inicial apresenta isso para a gente, né? Não tem velocidade vertical, temos somente a velocidade horizontal, e a partir desse instante t igual a zero, a gente vai ter uma componente vertical, que vai ser a velocidade y, que ela vai aumentar de acordo com a aceleração da gravidade. Só que a velocidade inicial, horizontal, ela vai se manter a mesma, porque o enunciado havia afirmado que deveríamos desprezar efeitos de resistência do ar. Quando o exercício diz isso, quer dizer que a velocidade horizontal vai ser constante. Então, se a velocidade inicial for de 100 metros por segundo, por exemplo, neste instante qualquer, essa velocidade horizontal ainda vai ser a mesma. A velocidade vertical, por outro lado, ela vai ser diferente. Ela vai se alterar ao longo do tempo, ao longo da posição da trajetória. Então essa afirmação está correta. Terceira afirmação. Durante o voo da rocha, desprezando-se os efeitos da resistência do ar, só há uma força atuando nela, o seu peso. Sim, porque a rocha não tem uma propulsão, não tem motores, não há como exercer força sobre si mesmo, não temos vento incidindo ou qualquer outro impacto acontecendo durante a trajetória. Quer dizer que a única força que está atuando sobre a rocha é a própria força gravitacional, que acaba sendo traduzida, né, pelo seu peso. Quarta afirmação. O módulo da componente da velocidade horizontal irá decrescer durante o voo, ao contrário do módulo da componente da velocidade vertical, que irá crescer com a aceleração constante. Então essa afirmação faz duas afirmações. Fala que a componente horizontal vai decrescer e a componente vertical vai aumentar. Ele está certo em afirmar que a componente vertical vai aumentar, porque tem uma força incidindo nessa mesma direção da velocidade. Então vai fazer com que a velocidade aumente. Só que não tem forças atuando na horizontal ou com componentes na horizontal. Então a velocidade horizontal vai se manter a mesma, não vai aumentar e não vai diminuir. Quinta afirmação. Como não há nenhuma força atuando na rocha na direção horizontal durante seu voo, sua velocidade nessa direção não irá sofrer variação. Então, assim como a gente já definiu na afirmação anterior, essa afirmação está correta, porque agora sim ele define que a velocidade, ou ele afirma que a velocidade horizontal não vai se alterar porque não existem forças atuando nessa direção. Então essa afirmação está correta. A segunda pergunta. Para que a rocha caia na planície sem atingir a represa, o módulo da velocidade mínima do lançamento em metros por segundo deve ser d. Então a ideia é que tenha uma velocidade mínima, a velocidade inicial mínima, o suficiente para passar por cima da barragem, não atingir qualquer ponto do lago e nem da barragem e cair diretamente na planície.
Isso quer dizer que o deslocamento horizontal, né, mínimo, então mais um índice. Então, o deslocamento horizontal mínimo tem que ser maior do que 100 metros. E é baseado nisso, nessa afirmação, que eu vou fazer os cálculos necessários para obter o valor da velocidade mínima, a velocidade inicial mínima. Mas é preciso que vocês entendam isso, que o deslocamento horizontal mínimo precisa ser maior do que 100 metros. Para os cálculos, eu vou tentar achar a velocidade baseada em 100 metros. Só que a velocidade mínima terá que ser superior ao valor que eu encontrar como resultado. A figura é grande, pouco espaço, vamos ver se eu consigo usar o espaço que restou para fazer os cálculos. Bom, então, como eu já tinha falado, eu vou fazer o cálculo baseado que a rocha vai atingir exatamente esse ponto, exatamente na pontinha do penhasco. Então, o deslocamento meu deslocamento na horizontal será exatamente igual a 100 metros. E o deslocamento na vertical será igual a 20 metros. Então essas são minhas premissas para resolver esse exercício. Então eu vou usar a famosa fórmula do sorvetão, que é essa, a posição S em função de t é igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Essa é uma fórmula que vocês vão usar muito. Vou dar um espacinho aqui. Acho que tá bom. Bom, então, aplicando essa fórmula aos nossos parâmetros, eu sei que a posição final, né, após um determinado intervalo de tempo, será igual a zero, que é justamente a posição vertical dessa posição, né, na ponta da barragem. Lembrando que eu adotei o seguinte referencial. Vou achar uma caneta que preste. Eu adotei o seguinte referencial. Y é positivo nessa direção e x é positivo nessa direção. E essa posição inicial é justamente aqui. Estou no nível horizontal da planície e minha referência vertical é o penhasco, a ponta do penhasco. Então esse é meu ponto 0, 0. Então a minha posição final, após o intervalo de tempo, é 0. Estaria aqui. Eu adotei uma referência parcial. Então, igual S0, que é essa posição, chamei de 20 metros,
De maneira a ficar mais correto, mas que não ia fazer diferença para o nosso cálculo, eu poderia dizer que essa posição é igual a 25 metros, porque está numa distância de 25 metros na vertical da planície, e aqui eu poderia ter adotado 45 metros. Não ia fazer diferença, porque 45 menos 25 é igual a 20. Vai dar no mesmo. Mais V0T só uma pequena correção. Eu estou fazendo um estudo aqui na vertical. Então, essa posição é o SY, esse aqui é o SY inicial, esse é o VY0, que é a velocidade vertical inicial. A aceleração é a aceleração da gravidade e o tempo é a unidade absoluta, então vai ser a mesma, tanto para deslocamento vertical quanto horizontal. Então a minha velocidade vertical inicial é 0, vezes o tempo, que é o que eu quero calcular, mais 1/2 de 9,81 vezes t ao quadrado. Importante, adotando esse referencial e a aceleração está nessa direção e sentido, quer dizer que a minha aceleração é negativa. Isso é extremamente importante. Então eu vou passar esse termo, meio de 9,81 vezes t ao quadrado, para o primeiro membro. Ele está negativo aqui, ele vai passar para o primeiro membro positivo. 9,81 dividido por 2 será igual a 4,9 t ao quadrado, igual a 20. Bom, tenho 20, que é a minha posição vertical inicial. 0 vezes t, qualquer que seja t, vai ser igual a 0. E passei esse último termo para o primeiro membro. Então, t ao quadrado é igual a 20 sobre 4,9. Que é igual a 4,08. Fazendo a raiz quadrada de 4,08. Igual a 2,02 segundos. Então isso significa que vai demorar, olhando no eixo vertical, vai demorar 2,02 segundos para a rocha sair dessa posição e chegar nessa posição. Certo? Isso olhando do ponto de vista vertical. Então a rocha demoraria o mesmo tempo para atingir essa posição ou essa posição. Mas é justamente essa posição que eu estou interessado. E vocês vão ver agora por quê. Vai demorar, qualquer que seja a velocidade inicial, 2,02 segundos para a rocha atingir esse nível. E agora eu tenho que calcular qual vai ser a mínima velocidade para ela atingir esta posição aqui. A velocidade ela é igual ao deslocamento
dividido pelo tempo, o intervalo de tempo. Esse deslocamento que eu estou considerando agora é o deslocamento na horizontal, o meu SX. O deslocamento mínimo que a minha rocha precisa ter na horizontal é igual a 100 metros. E ela tem que atingir esses 100 metros em 2,02 segundos. Significa que ela só vai atingir este ponto, na ponta da barragem, se a velocidade inicial dela for de 49,5 metros por segundo. Então, novamente, se a velocidade inicial dela, assim que for projetada do penhasco, for exatamente 49,5 metros por segundo, ela vai atingir a ponta da barragem. Então quer dizer que para ela passar por cima da barragem e não atingi-la, a velocidade mínima tem que ser maior do que 49,5 metros por segundo. Ela não pode ser igual, porque se for exatamente igual, ela vai atingir a ponta da barragem. Ela tem que ser superior a 49,5. E aí vocês procurem nas alternativas quais são, ou aliás, qual é a opção que está próxima, né, cujo valor está próximo de 49,5 e seja superior. Tudo bem? Passando para o terceira pergunta. Caso a rocha tenha sido lançada com velocidade inicial mínima, determinada na questão anterior, ela iria atingir a planície a uma distância, em metros, medida a partir do pé do penhasco, d. Então, com essa velocidade mínima da questão anterior, a gente garantiu que a rocha não vai atingir nem lago e nem barragem. Ela vai passar diretamente por cima desses objetos e cair diretamente na planície. Então ela vai ultrapassar esse deslocamento horizontal de 100 metros, porque ela vai ter uma queda, né? O nível da planície está abaixo do nível da barragem, então ela vai ter um maior tempo de queda. Então ela vai conseguir atingir uma distância horizontal além desses 100 metros. Garantindo que a velocidade mínima foi suficiente. Eu queria fazer, obviamente, surpresa para não dar a resposta direta, mas o exercício exige isso. A velocidade que estava contida nas alternativas era de 50 metros por segundo. Então, novamente, sendo a velocidade inicial horizontal de 50 metros por segundo, a rocha vai ultrapassar o lago e barragem e cair na planície. Então agora o deslocamento vertical não é mais 20 metros, é 45, porque soma a altura entre a altura do penhasco e o lago, mais o lago e a planície. Então agora o que eu preciso fazer, primeiramente, é calcular qual é o tempo que leva para a rocha ter esse deslocamento vertical. Então, novamente, eu vou usar a fórmula do sorvetão. S de T. Lembrando que aqui é deslocamento vertical. É igual à posição inicial mais V0t, velocidade inicial vezes tempo, mais 1/2 de AT ao quadrado. Então, a posição final será 0,
porque está no nível da planície. A posição inicial é 45 metros, mais a velocidade vertical inicial é 0, vezes t, menos 1 meio de 9,81 vezes t ao quadrado. Então, novamente eu tenho a aceleração da gravidade, e por conta da direção da gravidade, em relação ao referencial que eu adotei, ela é negativa. Então, resolvendo essa fórmula, novamente eu vou passar este termo para o primeiro membro da equação. Então, eu terei 4,9 vezes t ao quadrado igual a 45. Passo 4,9 dividindo. T ao quadrado igual a 45 dividido por 4,9, que é igual a 9,17. T será então igual a raiz de 9,17, que é igual a 3,03 segundos. Bom, então, garantindo que a velocidade mínima para ultrapassar a barragem foi atingida, a rocha ela vai cair verticalmente 45 metros. O exercício está querendo saber qual vai ser o deslocamento horizontal dela, em que ponto da planície a rocha vai atingir. Por conta da independência entre as componentes vertical e horizontal, não importa qual é essa velocidade inicial, o tempo de queda será o mesmo. Porque o que limita o alcance são duas questões: a aceleração da gravidade, que não tem como alterar, e a velocidade horizontal original. Quanto maior for essa velocidade, mais longe vai ser o deslocamento, maior vai ser o deslocamento horizontal. Só que o tempo de queda será o mesmo, por conta da altura. Tudo bem? Então eu tenho que determinar qual vai ser o deslocamento horizontal que a rocha vai ter neste tempo e com esta velocidade. Então basta simplesmente calcular a velocidade horizontal, que é dada pelo deslocamento horizontal, dividido pelo tempo. Estou interessado no deslocamento horizontal, então eu vou isolar. A velocidade é 50 metros por segundo, 3,03 é o tempo de percurso. O deslocamento horizontal total será de 151,45 metros. Se a velocidade horizontal inicial fosse superior a 50 metros por segundo, obviamente essa distância seria maior, porque a velocidade é maior. No entanto, o tempo de queda, segundo os parâmetros de altura, as dimensões que o exercício apresenta, vai ser o mesmo. Não importa qual seja a velocidade horizontal, o tempo de queda ele é ditado pela aceleração da gravidade e pela altura inicial do objeto. Tudo bem? Bom, então é isso, gente. Aqui eu encerro esse exercício, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem postar no grupo do Telegram. Os grupos do WhatsApp eu estou encerrando no futuro próximo, assim que todo mundo migrar
para o Telegram. E também podem postar suas dúvidas aqui no vídeo, nos comentários desse vídeo. Legal? Então, até o próximo exercício.